Olá! Qual é a fórmula do felizes para sempre? Por que é tão difícil manter um relacionamento? Eu sou Silvana Azevedo, sou psicóloga, sou coach de emagrecimento e hoje eu vou falar sobre relacionamento. Muito bem. Imagine comigo num dia qualquer, você na rua, no shopping, na balada, na internet e aparece na sua frente a pessoa que desperta sentimentos novos em você. Você sente seu coração disparar, sua atenção se volta para essa pessoa e você decide ver no que vai dar. Afinal de contas, já está na hora de você viver o seu felizes para sempre. E aí tudo vai super perfeito, você decide se arrumar, decide se perfumar, alguns decidem emagrecer, ser linda para que essa outra pessoa perceba, né? E queira também estar com você. E aí vem aquela troca de olhares e aquele sorriso e aí cada mensagem, e isso tudo vai confirmando que a felicidade chegou na sua vida. E agora você vai fazer de tudo para que ela permaneça. Aí eu te pergunto, até quando você vai fazer de tudo? O que é exatamente esse tudo? Por que a felicidade que está chegando na sua vida, ela estava com a outra pessoa? O que é que te garante que essa relação te fará feliz? Para ter uma relação feliz, é preciso abrir mão do que é importante para você em favor da outra pessoa? Por que umas pessoas são mais felizes do que as outras pessoas? Depois de um certo tempo, juntos, aquela relação que era tão perfeita, gradativamente ela vai perdendo seu brilho. Aquela pessoa tão maravilhosa começa a desaparecer a partir da primeira discussão. Quando é que vocês passaram a discordar de coisas pequenas? Quando começaram a mostrar que a verdade de um não era a verdade do outro? E aquela admiração, ela começa a desaparecer e a tal da felicidade... Cadê a felicidade? Quando é que ela desapareceu que você nem percebeu? Vou falar que relacionamento é um grande desafio, pois é a proposta de duas pessoas que foram criadas por uma educação diferente, por crenças diferentes, por valores e costumes diferentes, viverem em uma mesma casa e fazer com que aquilo dê certo. Para um relacionamento, a comunicação é a base. E eu tenho percebido através de anos de terapia, tanto com casal quanto individual, quando o assunto vem relacionamento, que a comunicação ela tem sido deficiente e muito egoísta. Pois fala-se uma coisa e a outra pessoa entende outra. Se julga, se sofre sem ter soluções. Muitas vezes não se fala, porque entende que algo é tão óbvio que a outra pessoa tem que saber ou tem que fazer. E eu quero lembrar você que você não casou com um adivinho ou adivinha. Então você precisa dizer exatamente com todas as palavras, todas as letras, aquilo que você quer que a outra pessoa saiba ou que a outra pessoa faça. Existem casos também que a pessoa diz, ora sim, quando ele me conheceu, ela me conheceu, sabia disso, agora me aguente, eu sou assim. Ou não gosto disso, mas depois de casar eu vou mudar ele ou ela. Pura ilusão. Não é assim que as coisas funcionam. Eu quero dizer que um relacionamento é muito mais do que isso. A comunicação ela tem que ser clara. Por exemplo, se ambos trabalham fora
e eles vão chegar em casa à noite, eles devem conversar sobre a divisão de tarefas de uma forma clara. Eu faço isso, ou eu lavo a louça, você arruma a cama, ou você lava o banheiro. Quando não existe essa comunicação, começa a se formar entre o casal sentimentos que são lixo, são sentimentos negativos. E eles começam em pequenas, com ausência ou com pequenas falas, se juntar entre esse casal. E conforme esse sentimento lixo ele começa a ser acumulado entre os dois, ele vai crescendo e conforme o tempo vai passando, eles não conseguem mais um enxergar o outro, porque o lixo está acumulado. E por mais que eles se arrumem, eles se perfumem, eles escovem os seus dentes, ainda assim, entre os dois, tem tanto sentimento lixo que o que um enxerga no outro, ou não enxerga porque precisa estar trabalhando para conseguir enxergar, mas o que se sente é o cheiro do lixo. É a primeira coisa que chega para o outro. E a partir desse ponto começa a dúvida. Será que eu casei com a pessoa certa? Não sei se ainda existe amor. Acho que quando eu estava só, eu era mais feliz. Acho que meu casamento já não tem mais conserto. Não quero perder a minha vida com alguém que não me faz feliz. Poxa, onde que eu errei? E se eu te falar que sentimentos negativos que estão se acumulando entre vocês são só de coisas pequenas? São pequenas falas ou são observações que deveriam ser esclarecidas imediatamente, com clareza e não armazenadas como vocês têm feito? Coisas que vocês deixam para resolver no dia seguinte e nunca se resolve? Falas que vocês precisam esclarecer no momento e não guardadas como sentimentos, e sentimentos que vão virar lixo e vão estar entre vocês e vão se acumular e vão permanecer por muito tempo ali, contaminando o relacionamento de vocês. Você realmente conhece quem você casou? Você conhece cada gosto do seu companheiro? Você sabe os valores dele ou dela? Para saber de que forma vocês poderão compreender o que o outro está falando? Você consegue entender que a sua verdade pode não ser uma verdade absoluta e que a verdade do outro também ser importante e talvez trazer resultados melhores para a relação? Você escuta o que a outra pessoa está falando? Você consegue observar que o que ele está falando, o que ela está falando também é uma verdade a ser considerada? Certa vez, uma esposa chegou na academia e ela disse: professor, hoje eu trouxe mais um. O marido ficou extremamente frustrado com a fala dela. Ele não era mais um, ele era um profissional, ele era super reconhecido, as pessoas admiravam ele não era mais um. Como é que ela estava ali falando que trouxe mais um? Acontece que na academia tinha uma promoção onde, se você trouxesse mais um aluno, você ganhava uma mensalidade. E ela chegou na academia e comunicou: professor, trouxe mais um, automaticamente eu tenho direito a uma mensalidade. Porém, a leitura do marido para ela, eu sou só mais um. E eu vou dizer que isso são pequenos lixos. Existiam duas verdades ali. Para a comunicação ao professor, ele era mais um. Mas não significa que ela pensava que ele era mais um. Mas houve um guardar
de sentimento que foi mais um lixo entre o casal. Viram como são coisas pequenas? Muito bem. Eu escuto também muito as mulheres que não trabalham, que ficam em casa. Elas têm reclamado bastante que os maridos eles não querem participar das atividades de casa, porque afinal de contas elas ficam ali e não fazem nada, né? E aí quando eles chegam do trabalho, eles estão cansados e eles precisam descansar, porque afinal de contas eles trabalharam, eles estão sustentando a casa. E aí as coisas sobram muito para elas, elas se sentem não reconhecidas e desvalorizadas e para elas isso é tão sofrido, é um sentimento que elas vão acumulando. Eu quero dizer para você, mulher, que está em casa, diga para o seu marido que é importante isso para você, que é importante que ele perceba as coisas que você fez. Homem, se você chega em casa e você vê que a sua casa está arrumada, diga para sua mulher, poxa, que legal, é tão gostoso voltar para minha casa e encontrar as coisas todas tão arrumadinhas, saber que eu tenho uma mulher cheirosa esperando por mim. Ela precisa desse reconhecimento. Ela não precisa adivinhar isso. Mulheres, reconheçam o que seus maridos fazem. Digam que vocês admirem eles. Isso é importante. Quanto tempo você tem que dizer? Primeiro ano de casado? Segundo? Não. Durante a sua vida. Isso é para o casal. Quando você não fala, as situações são interpretadas. E quando elas são interpretadas com sentimentos lixo, que ficam guardados e acumulados e crescem. Outra situação que eu vejo muito é quando as pessoas têm filho, os casais têm filhos e eles discordam sobre a educação dos filhos. Um pensa que deve ser feito de tal forma, ou deve chamar atenção de tal forma, ou deve ter determinado castigo, e outro pensa de forma diferente e eles discordam em relação a essa educação. E pior, muitas vezes eles acabam discordando na frente dos filhos. E lembrem-se, gente, vocês estão com crianças que estão em fase de desenvolvimento, então uma discussão nunca deveria ser na frente de um filho. Se vocês precisam conversar de que forma deve educar essa criança, façam isso separado, conversem. Se você não concorda com a forma com que seu marido pensa, ou se você, marido, não concorda com a forma com que sua mulher pensa, conversem separado, discutam isso, cheguem a um acordo e façam, usem uma mesma fala diante da criança, mas nunca discutam na frente deles. Eu vejo que esse é outra situação que chega muito como sentimento lixo. Eu não queria que a educação do meu filho fosse assim, mas meu marido quer que seja. Ou eu não queria que a minha mulher educasse meu filho assim, ou que chamasse a atenção dele assim. Por que que vocês não estão conversando e alinhando a forma de educar o seu filho juntos? Muitas outras coisas não são faladas. Sexo. Conversem sobre sexo, gente. Finanças. Não, meu marido é que administra a casa. Mas você precisa saber. Você precisa saber quanto que a família ganha, quanto que vocês podem gastar, se vocês podem sair. Precisa ser conversado. Quando não é conversado, sentimento lixo. Preferências. Nós somos diferentes, gente. Um gosta de verde, outro gosta de azul. Um gosta de determinada comida, outro gosta de comida diferente. São inúmeras preferências, nós somos seres únicos. E vocês, como casais que se comprometem a viver uma vida juntos, vocês precisam saber o que é que o seu companheiro, sua companheira gosta, para respeitar essas preferências. Ok?
É muito importante você saber como o seu companheiro, sua companheira foi educado. Como ele recebeu essa educação lá na casa dos pais dele, quais são os valores que ele recebeu, as crenças, as verdades, quais são os projetos de vida, quais são os sonhos, para que você possa entender e dividir uma vida saudável junto com essa outra pessoa. Isso é segredo do Felizes para Sempre. Eu vou dizer para vocês que lixo, lugar de lixo, é fora de casa. Ele não pode ser acumulado dentro de casa. Ele não pode ser acumulado entre o casal. Ele precisa ser eliminado de uma relação. Eu vou dizer que todos nós nascemos para sermos felizes. E a gente pode ser feliz com a pessoa com que você escolheu, mesmo ela sendo tão diferente de você. Eu quero que você lembre que o casamento, ele em momento algum, ele é uma competição, onde um precisa ganhar, onde um precisa ter razão, onde um precisa ter a verdade. Eu vou dizer para você que casamento, ele é cumplicidade, onde ambos vão se doar para que o casamento seja bom para os dois, na alegria e na tristeza. E eu vou te convidar, que tal experimentar o Felizes para Sempre com a pessoa com que você escolheu? Sabia que isso é possível? Então vamos ser felizes com quem a gente escolheu, ok? Se você gostou desse vídeo, por favor, curta aí, compartilhe, comente. Com certeza a gente vai poder ajudar muito mais pessoas. E logo, logo a gente vai se encontrar no próximo vídeo, ok? Abraço para você e vamos ser felizes!